Boa noite a todos, na paz do Senhor. Quero ler com os irmãos o Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10. Que tem como título Jesus, o Bom Pastor. Versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Jesus, o bom pastor, Ele nos conhece, Ele sabe dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Antes mesmo de nós abrir a nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele nos conhece por inteiro, desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos conhece. E nós temos que conhecer Jesus assim como Ele nos conhece. Falar de Jesus para o vizinho, para a vizinha, no seu trabalho. Conhecer Jesus e falar de Jesus. A palavra diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo não brinca de ser diabo. Qualquer brecha que nós der praticamente é o início da nossa tribulação. Ele entra e revira a nossa vida, nossa família, o casamento, faz nós abrir mão de coisas que com Jesus nós alcançamos. Ele rouba nossa tranquilidade, Ele rouba a nossa paz, destrói a família, destrói nossos sonhos, nossos projetos. Então temos que conhecer Jesus, assim como Ele nos conhece, para que nós não deixemos brecha para o inimigo entrar na nossa família, muitas vezes no meio da igreja. Fechando as brechas, o inimigo não tem para onde entrar. Jesus, Ele entra na nossa vida batendo na porta. Ele não bate com o pé na porta e entra destruindo tudo. Não, Ele só entra na nossa vida se nós abrir a porta. Ele está batendo na porta. Basta nós abrir a porta e receber o Senhor, conhecer o Senhor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também
ofereço, Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Muitas vezes você está caído, você está triste, você está passando por tribulação, você está passando por dificuldade na família, no trabalho, e começa a bater cabeça para lá e para cá e esquece de Jesus. Ele que foi lá te resgatar, da onde é que Ele te tirou. Muitas vezes eu fico pensando de onde Jesus me tirou, e eu não quero voltar. Muitas vezes quando o crente dá uma esfriada, a primeira coisa é volta pro vício que tinha antes. Eu fiquei 2 anos praticamente acomodado, até conhecer o pastor Guilherme e a pastora Fábio. Mas nunca me passou na cabeça voltar pro vício. A primeira coisa é, vou voltar a fumar, voltar a beber, vou ir pra gandaia. Nunca me passou na cabeça, porque eu sei de onde Jesus me tirou, aonde que Ele foi me buscar, e as pessoas que oraram para que hoje eu estivesse aqui. Muitos pensavam que eu ia morrer, mas graças a Deus, a família, as orações, estou aqui hoje, trabalhando para o Senhor, fazendo o que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. E Ele dá a vida pelas ovelhas. Se uma se perde, Ele vai atrás. Se não é por bem, é por mal. Ele vai te buscar. Se não vem por bem, vem pela dor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Abra a porta do seu coração para Jesus entrar, para Jesus trabalhar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde você colocar a planta dos pés, que Jesus vai na sua frente, quebrando as correntes, repreendendo todo mal, todo acidente, toda inveja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar na Tua casa, ó Pai querido, Pai amado, e louvar e engrandecer Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai querido, Pai amado, pelo dia abençoado que passamos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo alimento, pelas vestes, ó Pai, pelo lar, pelo trabalho de cada um, Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloca, Pai querido, Pai amado, sobre cada um, Pai querido, Pai amado, a bênção, a vitória, ó Pai. Derrama, Pai querido, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, renovo, Pai. Deus, estende Tua mão santa e poderosa sobre este lugar, sobre as vidas que aqui adentraram, ó Pai. Sobre o lar de cada um, ó Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, aquele que não conseguiu se achegar até a Tua presença, ó Pai. Que o Senhor da mesma forma, ó Pai, abençoa, Pai querido, e levante, ó Pai, aquele que está caído, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, dá forças, ó Pai, àquele que está fraco, Senhor. Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por tudo que tem nos dado até o dia de hoje, ó Pai. Pelas bênçãos, pelas vitórias, ó Pai. Pelas provas também, ó Pai, querido Pai amado. Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por tudo, Pai. Desde já nós Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos e pelas vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor a todos, amém? Sejam bem-vindos, os irmãos também que acompanham pela live. Quero te convidar neste momento a mergulhar no Espírito Santo de Deus, abrindo teu coração, deixando o Espírito de Deus falar e fluir dentro de você. Para isso, Pai, que nós estamos aqui, Senhor,
para que o Senhor venha falar dentro de nós e através de nós, Deus. Não sei o que vir em mim para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Escolheste antes que eu dissesse sim, tanta graça que eu não posso resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Dentro do teu coração.
és um Deus maravilhoso, Pai, que se compadece do teu povo, que se compadece dos teus filhos, ó Deus. E eu sei, Pai, que estás nesse lugar. Eu sei, Pai, que teu Espírito flui sobre nós nesta noite. E queremos declarar as tuas misericórdias, que não tem fim sobre nós, Pai. Lindo Jesus, querido meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela na manhã, cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Você diga isso. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Diga isso a Ele nessa noite. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és?
Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai. Somos gratos, Senhor, meu Deus, meu Pai, por ainda, Pai, que não tenhamos, Senhor, vivido tantas coisas, Pai. Mas somos gratos, Pai, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas, Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, porque nesta manhã, quando abrimos os nossos olhos, Pai, o Senhor ainda estava lá, Deus. Somos gratos, Senhor, meu Deus, Pai, que em meio às dificuldades o Senhor continua do nosso lado. Amigos, familiares se vão, Senhor, mas o Senhor continua ainda lá, Pai. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, Pai, que não tem fim sobre nós. E nós queremos, Pai, exaltar o Teu santo nome neste lugar, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Jamais
teu amor, minha esperança é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha fonte é o teu amor, minha esperança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Se eu me humilhar diante e sacrificar aquilo tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigado, Jesus, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai, para estarmos diante do teu trono, Pai, diante da tua presença, no teu altar, Senhor, levando a ti, Senhor, os nossos corações em adoração, sacrifício dos nossos lábios, sacrifício vivo, Senhor, com tudo que somos, com tudo que temos, o que viemos a ser, Senhor, apresentamos e colocamos diante de ti nessa noite, para a honra e a glória do teu santo nome, Pai. Venha falar conosco. Abre, Senhor, meu Deus, meu Pai, o nosso entendimento e nos dê, Senhor, o teu coração, Pai, neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te glorificamos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Pode tomar teu assento. Aleluias. Bendito seja o nome do santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem está cansado, diga comigo amém. Glórias a Deus. O menino já está descansando, encontrou o gozo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Pega a sua Bíblia, queridos, vamos compartilhar da palavra. Abre comigo no livro de Salmos, no capítulo de número 73. Salmos, capítulo de número 73, amém. Eu quero abrir o coração nessa noite da igreja para coisas que muitas vezes a gente identifica na nossa vida e temos uma certa dificuldade ou para identificar ou para resolver. Versículo 1, o salmista aqui, Asaf, um ministro do altar de Deus, um grande homem usado pelo Senhor, ao qual o contexto deste capítulo 73 se encontra quando Salomão, acabando de orar, consagrando o templo, desceu a Shekinah de Deus naquele lugar. E aquele momento foi o auge do ministério deste grande homem de Deus. E ele começa esse salmo declarando no versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Amém? Esse é um grande testemunho que ele dá daquilo que Deus estava fazendo, tanto na vida dele, como através da vida dele. Mas no versículo 2 ele fala algo muito intrigante, e eu precisava conhecer o contexto ao qual Asaf fala sobre esse salmo. E no versículo 2 ele diz: e quanto a mim, os meus pés
quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos, pois tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio. Amém? Eu quero falar um pouco deste coração que estava aqui aflito, como se nós também não passássemos por aflições, né? Angústias, tristezas. Mas pare e pense comigo, um homem que no auge do seu ministério, onde que Deus estava usando ele tremendamente, chega ao ponto de reconhecer sim de fato que Deus estava usando e que Deus era bom. Amém? Mas ele diz, mas quanto a mim, faltou pouco para que eu me desviasse dos caminhos do Senhor. Um homem que quando ele aparece em cena na Bíblia, ele é um homem que foi tomado pela glória de Deus. Quando Davi entra com a Arca da Aliança, e quando ele traz de volta a Arca da Aliança para o seu povo, ele traz a Arca da Aliança para a cidade, a Bíblia diz que Davi ele entra dançando, uma adoração extravagante. Ele se encontra com um jovem, esse jovem Asaf, e os dois se abraçam, e eles foram tomados pela glória de Deus ali, e a partir daquele momento Asaf ele começou a caminhar no ministério, um grande levita, um grande homem na presença de Deus, que quando Davi restaura a Arca da Aliança no lugar que ela deveria estar, a família de Asaf agora passa a ser uma das famílias responsáveis pela adoração 24 horas que acontecia ali. A família de Asaf, de Zadok, eles estavam ali constantemente perante o Senhor adorando. E no Salmo 73 agora não é mais um jovem. Ele tinha aproximadamente, dentro do contexto, entre 80 e 84 anos, 85 anos de idade, no auge do seu ministério. E ele passou uma vida inteira, desde novo, servindo ao Senhor, servindo na casa, no tabernáculo. E passou a geração, passou o tempo de Davi, agora Salomão é o rei, e ele entra na outra geração, continuando, dando continuidade naquilo que Deus tinha na vida dele, e usava através da excelência que ele oferecia a Deus. Com Salomão ele já era o líder dos levitas, e ele, talvez você já ouviu essa expressão alguma vez na sua vida. Alguém chega para você e fala assim: Deus me usa. Talvez você já disse isso: Deus me usa. Mas ele era de fato um homem usado por Deus, um homem íntegro no seu ministério. Passou uma geração e ele entra numa nova geração, e ele continua, e ele permanece, ele dá continuidade no trabalho que ele estava exercendo por excelência. Mas quando eu fui olhar o contexto da vida de Asaf, lá no livro de Reis, quando ele serve ao rei Salomão, a Bíblia conta ali que a história dele era muito triste e trágica, porque no auge do ministério dele, quando aconteceu o Deus me usa, ou seja, onde ele alcançou o ápice, ele não poderia chegar a um cargo maior, ele não teria nem como pedir um aumento de salário. A Bíblia conta que a família de Asaf era uma família doente, enferma, a esposa e os filhos eram doentes. Mas o que faz um homem que está sendo usado por Deus? Ele sai do grande culto de avivamento do Antigo Testamento, e ele chega e diz: Deus é bom, mas eu estou me perdendo, estou me desviando. Que ponto que esse homem chega a desistir e olhar e se comparar com o ímpio, com orgulho, com a vaidade, com a soberba. Você já chegou perto de alguém que é arrogante? Já conseguiu ficar perto de alguém que é soberbo? Alguém que é uma pessoa altiva, uma pessoa que é orgulhosa de si mesmo. Às vezes a gente vai em lugares assim, como Paulo, né? Paulo ele fala que ele sabe viver e grato a Deus em todos os tipos de ambientes, seja na escassez, seja na abundância, seja nos palácios, nos banquetes, seja na fome. Você consegue se comportar bem em ambientes assim, favoráveis e desfavoráveis, no mesmo equilíbrio.
O ponto fraco aqui de Asaf é que ele começou a comparar o que ele não tinha e o que ele não podia ter. Lembra que a lei mosaica fala que havia determinado Deus que os levitas, os sacerdotes, não teriam herança. Eles viveriam pela oferta que fosse levada no templo. E eles comeriam e vestiriam e iriam morar nos lugares onde que as pessoas ofertariam na vida deles. Até um certo momento para o judeu funciona, mas nos nossos dias, na nossa geração, na nossa sociedade, na nossa cultura, isso é muito difícil. Eu conheço alguns músicos, alguns ministros, por exemplo, que são reconhecidos no Brasil, tocam, viajam para vários lugares, mas se você parar uma semana com ele na casa dele, muitos deles não têm nem o que comer. Desde o ano 2013 eu ministro na vida de um rapaz que ele andou com os melhores, os maiores do Brasil. Ele é um baita de um guitarrista, muito conhecido. Eu não vou dizer o nome para não expor. Tem muita gente aqui que conhece ele. Mas um dia ele me procurou e disse assim: pastor, eu não sei o que fazer. Eu falei: fala, o que está acontecendo? Ele disse assim: faz 26 anos que eu ando com o ministro tal, e esse cara nunca fez uma oração comigo, nunca foi à minha casa, não sabe se eu tenho que comer, e quando eu viajo com ele, ele me trata como se eu fosse um funcionário. Ele paga uma diária e diz assim: ó, você tem que cumprir aquilo que você tem que fazer. 26 anos eu olhei para ele e disse assim: rapaz, você estava sendo escravizado e você aceitou essa condição durante todo esse tempo. Mas preste bem atenção, tem muita gente assim. E quando Asaf, dentro deste contexto, ele começa a invejar, ele fala aqui na prosperidade, versículo 4, eles não passam aperto nem na sua morte, eles têm um lugar para ser enterrado. A minha sogra, ela guarda dinheiro para pagar lá a capelinha, para pagar o ano que ela tem não sei se ela tem pressa de morrer, ou também tem medo de morrer, mas ela guarda dinheiro por causa que ela tem medo de ficar doente e não ter como bancar a sua saúde. Tem pessoas que têm medo e ficam se precavendo. Elas, na verdade, elas estão vivendo o quê? Ansiedade. Fala para o seu irmão assim: ansiedade. Coisas que ainda não aconteceram, sofrendo por antecipação. Só que Asaf, ele não estava sofrendo só por aquilo que ele não tinha, mas ele estava sofrendo por aquilo que ele não poderia ter. Quando a gente pega no livro de Atos e analisa bem a história de Ananias e Safira, um pouquinho antes ali conta a história de um levita que era da ilha de Chipre, ou seja, ele era um italiano, ele era rico e tinha muitos bens, totalmente fora do contexto daquilo que Deus havia determinado para um levita. Primeiro precisava ser da família de Levi, não podia ter posses, muito menos ser rico. E isso traz uma angústia para Asaf, porque entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo que eu imagino que foi o momento que ele sai daquele grande culto de avivamento. Pega o contexto, vai ver, quando a Shekinah desceu, os sacerdotes, os levitas não podiam ficar de pé, eles experimentaram da glória de Deus, amém? Também fala que todas as pessoas que estavam fora do arraial, que estavam enfermos, doentes, porque os doentes, os enfermos não podiam entrar no culto. Todos que estavam doentes foram curados. Os endemoniados foram libertos. Você sabia que os enfermos, quem estava doente, não podia entrar na igreja? Você sabia que quem não tomava banho não podia entrar na igreja? Era a lei da purificação, a lei mosaica de Moisés. Então a pessoa tinha que tomar um banho, se purificar antes de entrar no culto, e precisava ser curado primeiro lá fora para poder entrar dentro da igreja. Essa era a lei mosaica, porque o lugar era santo. Havia um temor de se achegar impuro na presença de Deus. E quando termina aquele culto de avivamento, tanto mesmo que ele declara que ele passou uma vida inteira se santificando, se separando, guardando-se para o ministério, servindo ao Senhor com excelência. Ele chega em casa
não morava no centro de uma cidade, numa casa confortável. Ele chega na sua casa e ele começa a testemunhar exatamente o versículo 1. Deus é bom para com o povo de Israel, para aquele que é limpo de coração, aquele que foi purificado por Deus, aquele que foi alcançado pelo Senhor. Ele começa a testemunhar e falar do que aconteceu. A Shekinah desceu naquele lugar. Mas quando ele chega naquele ponto, dizendo assim: todos que estavam enfermos foram curados, a esposa e os filhos doentes em casa. Qual foi a pergunta que a esposa fez? E eu? E os nossos filhos? E agora, se Deus te usa para os outros, por que não usa para nós? Aqui Asaf começou a entrar em crise, porque todo pai, toda mãe, ele deseja dar o melhor daquilo que ele não teve para dar para o seu filho, não é verdade? Alguns meses aí passou um vídeo na internet de um pastor testemunhando, falando de gerações fracas e de gerações fortes. E aquilo é muito impressionante, quando ele fala que o avô dele andava de cavalo, o bisavô dele andava a pé 15 quilômetros para ir trabalhar e voltar. E aí o avô dele andava a cavalo 10 quilômetros. O pai dele andava de Cadillac 5 quilômetros. Ele andava lá com a sua caminhonete. Ele falou: meu filho anda com a sua Ferrari para ir para o trabalho 1 ou 2 quilômetros. Agora é bem provável que o meu neto volte a andar a pé para ir para o trabalho, porque com o tempo nós começamos a trabalhar e investir para dar um futuro melhor para os nossos filhos, não é assim? Só que ele termina dizendo assim: na época do meu bisavô, os homens eram fortes, eram homens de verdade. Quando os tempos são difíceis, homens e mulheres são forjados para serem homens de verdade, mulheres de verdade. E na nossa geração, a gente olha para as crianças, olha para essa juventude de hoje, a gente vê pessoas fracas. A gente olha para os adolescentes, os novos adultos, nós vemos eles fracos de mente, fracos nas suas atitudes. Não são pessoas que não têm força para levantar uma pedra, não estou dizendo isso. Eu estou falando de pessoas que não têm estrutura psicológica para enfrentar as adversidades do mundo, e facilmente elas são pressionadas e elas acabam se perdendo. Mas aqui nós estamos falando de um homem que era experiente. Que ponto chega uma pessoa experiente em Deus a pensar e voltar atrás e largar tudo? Você entende? Há umas 2 semanas atrás nós recebemos uma notícia, numa cidade aqui próxima, um pastor muito conhecido na cidade. A igreja tem 50 anos naquela cidade. Aquele pastor está há muito tempo, é o 3º pastor daquela igreja. No final de semana o pastor entra dentro da igreja, pega um fio de luz, se enrola no pescoço, se enforcou dentro da igreja, tirou a sua própria vida. Quando o filho do pastor foi chegar para vir abrir a igreja para o culto, ele encontra o seu pai naquele estado. O que as pessoas pensam? O que as pessoas pensaram? Alguns julgaram e disseram: oh, coitado. Outros talvez disseram assim: estava em pecado. Mas ninguém pensou qual foi o sofrimento que aquele homem estava vivendo, que ninguém estava vendo, que pudesse ter estendido a mão para ele. Passando-se o tempo, foi se descobrir que ele estava muito endividado, devendo para agiotas, e ele preferiu tirar a vida do que ver a sua família sofrendo ameaças de morte. A que ponto que nós chegamos? De olhar para o ímpio, olhar para aquele que não está nem aí com Deus, não está nem aí como prestar conta, né? Hoje nossa geração está vivendo uma vida de uma maneira como se que não tivesse prestar conta para ninguém. Hebreus 10, 25 diz assim, que nós devemos congregar ainda mais quando aquele dia está se aproximando, o grande dia do Senhor, o temor do Senhor. Versículo 4, ele fala assim: porque o ímpio não há aperto na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. É aquele cidadão que tem um plano de saúde, um bom plano de saúde. Amém? Quem tem um bom plano de saúde aí? Aleluia. O meu plano de saúde é Jeová.
O médico dos médicos, Jeová Rafael, que me cuida, amém? Tem um bom plano de saúde. O seu corpo é robusto, é forte, ele é uma pessoa saudável, não passa fome. Ele diz que não há aperto na sua morte, ou seja, ele tem um lugar, um jazido da família, uma capelinha, sei lá, uma gaveta para ser enterrado. Você já parou para pensar que a vida do crente é mais difícil do que aqueles que estão lá fora? Parou para pensar nisso? Avalie, você olha para algumas pessoas, elas vivem como se não tivessem nada para prestar conta. É só festa. A gente olha para algumas pessoas assim, é só festa, só alegria. Tem carros, tem empresa, tem dinheiro. E eles falam assim, versículo 5, eles são livres de tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar e veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e não tem limite às suas imaginações no coração. Zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com a opressão. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre pela terra, pelo que o seu povo volta-se a eles, bebe de águas em abundância. E dizem: como saberás Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em suas seguranças, em suas riquezas, sempre aumentando. Na verdade, olha o que ele diz, versículo 3: em vão eu me purifiquei o coração, em vão eu lavei as minhas mãos na inocência. Eu ouvi uma vez de um empresário cristão dizer assim para mim: não vale a pena ser justo. A gente estava falando a respeito de imposto da empresa dele. Ele disse: não vale a pena ser justo. O cara que é justo nos seus negócios, ele vai entrar em falência. Ele falou bem assim. Eu falei: meu irmão, você não é justo por causa dos outros, você precisa ser justo por causa de Deus. E ele começou a fazer tudo errado. E de repente, com o tempo, ele foi perdendo aqui, perdendo ali, foi perdendo aqui. Ele às vezes tentava economizar 20, 30 reais, mas não se importava em desperdiçar 2, 3 mil reais. Não faz sentido, não é verdade? Não faz sentido. E ele chegou ao ponto de perder tudo. Chegou ao ponto de tentar por várias vezes tirar sua própria vida. Porque ele chegou a um momento de dizer na sua vida: Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada, Deus não está me ouvindo. Ele começou a questionar, ele começou a julgar Deus. Alguns dias atrás eu compartilhei um vídeo no grupo da igreja aqui, de um trecho de um filme. O nome do filme é O Julgamento de Deus. E foi chamado um pastor para defender Deus. Botaram o pastor assim na cova dos leões. E a acusadora estava dizendo para ele assim: por que Deus permite que as pessoas sofram? E aquele pastor, ele segurou um segundo e começou a pensar. E ele começou a responder dizendo assim: quando eu me encontrei em dificuldades e pedi para Deus que me ajudasse, Ele me deu uma oportunidade de vencer. Quando eu estive com dificuldade, eu não tinha dinheiro, eu pedi a Deus para me ajudar e Ele me deu uma oportunidade de trabalhar. Quando eu estava doente, eu pedi a Deus para Ele me curar, Ele me deu uma oportunidade e eu fui curado. Quando eu estava à beira da morte, eu pedi para Deus que me ajudasse e Ele estendeu as suas mãos, usou pessoas que me ajudassem. E aí Ele não respondeu nada mais. E aquela mulher olha para ele assim, então, ele só responde para ela assim: Deus ouviu minhas orações. O problema é que nós questionamos os meios. Fala para o seu irmão assim: não questione os meios de Deus agir na tua vida. Nós queremos engessar Deus da maneira com que a gente entende, com o que Ele vai fazer. Deus fala que vai fazer e tu começa a dizer assim: Deus, é assim, assado. Eu sei que você tem que apresentar a Deus, ter uma ideia daquilo que você sonha. Mas se você não sonhar, se você não planejar, Deus não dá resposta. E quando a resposta vem muitas vezes assim, ó: o que eu tenho para você, nem olho viu,
nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que eu tenho preparado para você. Os sonhos de Deus sempre e sempre vão ser maiores do que você pode pedir, pensar ou imaginar. E o que acontece quando a gente não confia, quando a gente não crê, quando a gente começa a entrar em desespero, quando a gente começa a ser controlado por sentimentos que não provêm de Deus? Você começa a questionar e você começa a olhar para aquele que tem, para aquele que está no bem bom. Parece que a gente vive o Salmo 91 ao contrário. Muitas pessoas pensam assim, sabia? 1000 serão abençoados à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei abençoado. São pessoas que elas dizem, eu acredito que vai acontecer na vida do outro, mas comigo não. Na verdade, ela descobre por um lapso de tempo que ela é uma perturbada, ou um perturbado. Olha para o seu irmão, fala com carinho assim, olhando para você assim, nem parece que você é perturbado. Nem parece que você é tudo isso. E o problema aqui é que a inveja é um tipo de comparação, é um tipo de ansiedade, é um tipo de desejo louco, desenfreado, de querer coisas que muitas vezes talvez não seja nem o tempo. Porque Deus prometeu, pega, bota Deus na parede, pega ele pelo pescoço e diz, você prometeu. Eu fazia assim com 17 anos de idade, quando Deus me prometeu um carro. Eu não tinha nem carteira, nem podia ter carteira. Você entende? A nossa maturidade, ela é muitas vezes baseada na ideia que as pessoas querem que a gente seja. Isso é um fato. Os pais, eles ensinam os filhos, eles planejam e projetam o filho para um futuro que a gente deseja, que a gente sonha, não é assim? E de repente o seu filho, do nada, ele toma um caminho totalmente diferente. Os pais ficam frustrados, pensando assim, cara, o que esse cara está fazendo? Está fazendo tudo errado. E de repente dá certo. A gente ainda diz assim, foi a graça de Deus. Mas ele estava sendo aquilo que ele era, o que ele gostaria de ser, os sonhos dele. Embora nós desejamos que os nossos filhos sejam de uma maneira, Deus vai fazer com que eles sejam da maneira que Deus quer, porque eles não são nossos. Os filhos são do Senhor. E quando a Bíblia fala de filhos, ele está dizendo que os filhos são herança. Fala assim para o teu irmão, é herança. Herança é o que Deus entrega para você cuidar. Quando alguém recebe uma herança, se tem uma sabedoria, ela vai multiplicar aquela herança, mas é algo para cuidar. Eu recebi uma herança do meu bisavô, o avô do pastor Bira. Eu recebi uma flauta lá da macumba, que ele usava na feitiçaria. É óbvio, eu tirei aqueles capeta que tinha desenhado lá, levei para o monte, ungi, consagrei e fui tocar para o Senhor por um bom tempo. Nem sei mais onde é que foi para aqueles negócios. Em algum lugar. Deve estar lá em Brasília, lá debaixo do palco da igreja lá, dentro de umas caixas velhas. Mas herança é o que as pessoas podem deixar para você como coisa, não é verdade? Mas legado é o que as pessoas deixam em você. E isso muda tudo. Se a gente corre atrás de recompensa, a gente vai estar correndo para o caminho errado. Nós vamos estar sofrendo pelas coisas erradas. Agora, se eu buscar um legado, eu estou buscando algo para o meu caráter e ninguém vai tirar. Quando a Bíblia diz que Jesus fala assim, juntai tesouros nos céus, onde que a traça não corrói. Ele está falando de coisas que você vai levar para o céu, que você vai mandar para o céu. Tem gente que diz que quando morrer não leva nada. Eu falo ao contrário, leva sim. Você vai chegar lá no céu com um caráter transformado, daquilo que Deus trabalhou ao longo da sua vida. E nesse período, ao longo da sua vida, os céus olham para você e ele dá um testemunho sobre você, de quem você é. Você pega a Bíblia e olha quando Deus fala de Jó, quando Deus fala de Moisés, quando Deus fala de Noé. Deus olha para Moisés e diz assim, esse é meu amigo. Deus olha para Jó e fala assim, homem justo, íntegro, fiel. Deus olha para Noé, esse aqui é meu filho, ele é bom. O que os céus está dizendo para você a seu respeito, ao seu caráter?
O que leva um homem a chegar e dizer assim: em vão eu me purifiquei, em vão eu passei a minha vida inteira dentro da igreja, ouvindo sermões, palavras demoradas, o pastor falando que não acabava mais, outros pastores que falam de Gênesis e Apocalipse na mesma palavra. O que adiantou ter ido lá para o clamor? Vou pegar no pé daqueles meninos. Ir lá para o clamor, 1 mês, 2 depois está lá mais frio e seco do que olho de coruja. Porque eu já fui assim, eu já fui para o clamor e já voltei. Uma semana depois eu já estava... Falei, o que aconteceu, cara? Me desviei. Embora esse homem dê testemunho dele mesmo, que ele deu continuidade a vida inteira de como ser justo, íntegro no seu ministério, e ele chega à conclusão: em vão me purifiquei, porque ele buscava uma recompensa que não era de Deus. Quando nós buscamos coisas que não são de Deus, nós vamos nos frustrar. Quando nós não entendemos aquilo que já temos, aquilo que o Senhor já deu, nós vamos correr para coisas, nós vamos invejar as pessoas. Você vai olhar para o ímpio, você vai olhar para uma pessoa que tem um carro melhor, que tem um celular melhor, que canta mais bonitinho, que canta mais afinado, que tem uma igreja grande, cheia de membros ou poucas pessoas. Você sempre vai ter, porque olha só, a ansiedade é um tipo de inveja, porque você está preocupado por coisas que você não tem. É diferente da inveja maligna. Sabe quando na igreja muitas vezes as pessoas falam assim, uma inveja santa, não é? Não é maligna, mas é santa. Mas continua sendo algo que você quer ter, que não é seu, e que você talvez nunca venha ter de Deus, porque não é para você. É aquela pessoa que vai insistir, por exemplo, no ministério que ela não foi chamada. Deus falou para ela assim: eu quero que você seja um evangelista. Ele está querendo ser apóstolo. Eu te chamei para ser profeta. Não, eu quero ser pastor. Eu te chamei para ser apóstolo. Não, eu quero ser agora o querubim ungido da guarda, o serafim, o arcanjo, pai apóstolo. Em vão eu me purifiquei, em vão eu lavei as minhas mãos na inocência. Aí ele começa a reclamar de si mesmo. Aqui ele já começa a cometer o segundo erro. Primeiro ele compara, depois ele diz que as coisas que ele viveu foi em vão. E aqui ele diz: e todo dia, versículo 14, e todos os dias sou afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Olha o que ele está dizendo: que ele tinha o poder de desviar uma geração inteira com ensinamentos errados, mas ele preservou em falar a verdade, em ensinar a verdade. Tem algo de diferente dos nossos dias? Eu conheço algumas pessoas que dá para contar nas duas mãos talvez, que pagaram um preço muito grande, muito alto, para continuar falando e vivendo a verdade que Deus colocou na vida deles. Alguns dias atrás eu respondi um questionário, eu compartilhei um pouco com os irmãos, né? E quando nosso líder, o pastor Vladimir, esteve aqui, nós paramos e começamos a ler algumas coisas. Tinha uma pergunta lá assim, ó: você sendo o pastor da igreja atual, você demitiria o pastor que já está velhinho, com 63 anos, faltando 2 anos para ele se aposentar? Você demitiria ele, mesmo que, se você mantivesse ele por mais 2 anos para poder aposentá-lo, 15 famílias da tua igreja sairiam? Você ia mandar esse homem embora ou ia permanecer com ele ali? Eu não sei se você entendeu. O homem está prestes para se aposentar, o ministério dele está em decadência, ele está começando a apresentar falhas, ele está começando a ter problema de memória, está começando a trocar os personagens, está começando a trocar a letra da música. E as pessoas estão querendo sair da igreja porque aquele pastor não dá mais, aquele pastor esquece que tem culto. O que você faria? Mandaria ele embora para preservar 15 famílias que estão querendo sair da igreja? Vai mandar ele embora? Ou você vai segurar ele para mais 2 anos e vai perder 15 famílias? Foi uma pergunta muito difícil, e não tinha meio termo, porque as primeiras perguntas eram uma escala de 1 a 7, e aquela ali era uma pergunta de sim ou não, ou seja, verdadeiro ou falso. O que você faria? O pastor falou assim: ó, eu mandaria embora.
Não foi, Fabiano? Eu mandaria embora. Eu falei, eu não mandaria embora. E nós conversando, tentando justificar o porquê de cada coisa. Mas pare e analise uma coisa, queridos. Quando alguém começa a dar problema, alguém começa a dar trabalho, alguém começa a dar prejuízo, é muito fácil você fazer assim, ó, vai embora. Alguém vem e fala para você, estou indo para outra igreja. Os perturbados normalmente falam assim, pastor, eu vou para outra igreja então. Aí você vai, Deus te abençoe, vai em paz, nunca volte. Não tem volte sempre. É muito mais fácil a gente transferir o problema para que outro resolva. Quem tem dificuldade de resolver problema, levante a mão. Tu tem dificuldade de resolver problema? Aleluia. Ela que resolve os meus problemas. Tem um ditado aqui no sul que diz assim, ó, que eu prefiro dar um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Gaúcho é bravo, né, velho? Gaúcho é bravo. As nossas motivações nem sempre são as corretas. Podemos ter até uma boa intenção, assim como nos presídios tem, assim como no cemitério tem boas intenções. Mas as nossas ações revelam quem somos, e a nossa boca fala quem somos. Fala do que o nosso coração está cheio. Asaf começa a reclamar da sua vida, daquilo que ele não tinha, porque por um momento, quando ele começa a se comparar, começa a invejar, começa a querer aquilo que ele não era para ele ter, ele esquece daquilo que ele já tinha de Deus. E aqui que está o grande problema da nossa geração: esquecemos quem somos e o que carregamos de Deus na nossa vida. Versículo 16, assim, quando eu tentei compreender isso, olha o jeito que ele ficou. Fiquei de sobremodo perturbado. Entendeu agora por que eu falei para o seu irmão, olhar para o seu irmão e dizer assim, estou olhando para você, nem parece que você é perturbado. Porque começa agora a pensar e caramiolar tanta coisa, pensar tanta coisa que não provém de Deus, sabe? A gente fica ouvindo muito mais o eu. O diabo muitas vezes nem faz esforço para colocar coisas e pensamentos na nossa vida, porque a gente faz assim sozinho, ansioso. Ele dá um gatilho, ele dá um start em você e você começa a fazer sozinho, por si só. Tem problemas que o diabo traz, e aqueles que o diabo traz é por permissão de Deus. Entenda isso. Paulo fala que somos tentados aquilo onde que há fraqueza, e se somos tentados é porque o Espírito Santo vai agir naquela nossa fraqueza, para trabalhar e tratar, para que a gente seja um pouquinho melhor. Agora, se os problemas não foi o diabo quem trouxe para a tua vida, não foi Deus, quem é que está trazendo problema? Fala para o seu irmão assim, pergunta para ele assim, qual é o seu gatilho? Onde que alguém faz alguma coisa, alguém que está fora do teu contexto, fora do teu entendimento do que você está vivendo, vai lá e aperta um botãozinho dentro de você e você começa a ferver. Que nem diz a pastora Fábio, segura o Pedro. Segura o Pedro. Qual é o seu gatilho que faz com que você perca as estrebeiras? Abre essa boca e bota essa língua dividida para fora. Fala um monte de besteira, não abençoa, só amaldiçoa. Quando Asaf começa a olhar para essa condição, ele olha para o ímpio, de repente, ele começa a lembrar, eu preciso voltar para onde que eu estava. Versículo 17 diz, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi qual é o fim deles. Eles podem ter tudo isso, podem ter tudo aquilo que eu quero, que é bom, que eu posso ter, eu posso trabalhar, posso conquistar, mas eu sei qual é o fim deles, e eu sei o que eu carrego. Sabe o que o Asaf provavelmente lembrou? Ele estava preocupado de não ter coisa. Sabe o que ele lembrou? Que Deus era a sua herança. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha tudo. Quando você não percebe aquilo que Deus já te deu, você começa a se comparar, você começa a reclamar, você começa a murmurar.
você começa a dizer que as coisas que você fez em Deus foi tudo em vão, não serviu para nada. Mas quando você volta para a casa de Deus, sabe, queridos, tem gente que quando volta para a palavra de Deus, tem gente que quando volta para a oração, tem gente que quando volta para o joelho, para a intercessão, quando volta para Deus, quando volta para a casa do Senhor, volta a fazer as coisas que fazia antes. E esse voltar, ele é profético, é o que está dizendo em Apocalipse capítulo 3. Volta para as primeiras obras, volta a fazer aquilo que você fazia lá no início, porque lá no início você fazia com excelência, você fazia com amor, você fazia com toda a dedicação. Você não media esforço, você servia, não queria ser servido, você entregava, não pedia, entende? E aqui Asaf termina dizendo no versículo 17: eu sei qual é o fim deles, porque ele lembrou qual é o fim dele. Por mais que a casa dele tivesse doente, por mais que ele não pudesse proporcionar para a família dele coisas boas, ele sabia que ele estava caminhando para os céus, ele sabia que estava caminhando para a eternidade, e isto vale mais do que tudo. É o que nós cantamos aqui, é o que nós ministramos aqui diante do Senhor. Mas vale um dia na tua casa, Senhor, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mas vale um dia estar na presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Mas vale um dia estar servindo, estar se humilhando diante dos pés do Senhor, do que ter coisas. A própria palavra diz: do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, perdermos a nossa alma? Se coloque em pé. Eu quero orar com você, para que você abra o seu coração para entender que o que Deus tem para você é maior, é melhor. Os sonhos de Deus não se comparam com os nossos. Somos limitados, precisamos sim apresentar para Deus os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu imagino que o Moisés tinha um desejo muito grande de entrar na terra. E quando Deus falou para ele assim: vem cá ver uma coisa, olha aqui a terra, está vendo? Só vai olhar porque você não vai entrar. Porque o que eu tenho para você é maior, é melhor do que isso. Era de Deus aquela terra, ele tinha uma promessa de herdar aquela terra. E Deus falou para ele, naquele momento que ele viu a terra, ele poderia ter lembrado lá no início dos sonhos que ele tinha. Talvez Moisés pensou: vou criar umas cabras, vou criar umas ovelhas, vou ter um monte de bacurizinho correndo para lá e para cá, culto de manhã, de tarde, de noite, desfrutar. E Deus fala para ele assim: olha, o que eu tenho para você é maior, o que eu tenho para você é melhor. E se Deus fizesse uma proposta dessa para você hoje? Você pode querer tantas coisas, e Deus talvez até permite que a idolatria do seu coração seja realizada. Mas se Deus falar assim para você: o que eu tenho é melhor, você entregaria os teus sonhos? Você renunciaria os teus projetos, os teus desejos? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite, Deus, assim como um dia o Senhor me permitiu, e eu conscientemente, Senhor, entreguei a Ti os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, entreguei a minha carreira, e não só a minha carreira, eu entreguei a minha vida, entreguei a minha família, minha esposa, meus filhos, a Deus. Entregamos muitas coisas, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós nos sentimos como Asaf, com muitas perdas, Pai, com muitos prejuízos. Muitos momentos, Pai, nós nos sentimos sozinhos. Muitos momentos nós achamos que ia ser o nosso fim. Alguns desses momentos, Pai, até nos colocaram a até questionar se o que estávamos fazendo era correto ou não. Fomos atacados de todos os lados, de todas as formas e de todas as maneiras, ó Deus. A ponto de algumas vezes até, Senhor, querer largar tudo. A ponto, Senhor, de fazermos até como Jonas. O Senhor enviou para um lado, nós fomos para o outro.
totalmente o contrário. Mas é porque, Senhor, nós deixamos de olhar para aquilo que o Senhor já tinha colocado dentro de nós, aquilo que já é precioso aos teus olhos, e que muitas vezes, Senhor Deus, nós não valorizamos, estamos preocupados com as coisas da terra e esquecemos, Pai, que aquilo que o Senhor já colocou em nós é o suficiente. Enquanto nós vivemos uma vida buscando e questionando sobre coisas que não temos e que almejamos ter, esquecemos e deixamos de lado o que os céus proporcionou para a nossa geração, a presença dentro do Espírito Santo, vida no Espírito, e que teu Espírito, Senhor, é que nos ajuda em tudo. É teu Espírito que nos condiciona a orar da maneira correta, é teu Espírito que produz em nós frutos, é teu Espírito que nos ajuda, Senhor, a colher e desfrutar de uma boa colheita, é teu Espírito que nos ajuda a semear, é o teu Espírito, Senhor, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E se estamos vivendo, ó Deus, dias de amargura, de angústia, de tristeza e de dores, é porque em algum momento, Senhor, deixamos de olhar para o que o Senhor já colocou em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toca nesta vida agora, Senhor, aonde que os olhos estão cegos para o teu Espírito, para o teu reino. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que toda cegueira espiritual seja agora manietada e arrancada da vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, este espírito de enfermidade seja repreendido agora em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, toca, Senhor, nas nossas vidas, Pai, que o nosso coração seja quebrantado e contrito na Tua presença, transformado de pedra para um coração de carne, sensível à Tua voz, sensível, Senhor, meu Deus, meu Pai, à Tua palavra e à Tua vontade. Nos ajuda, Jesus, que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ser gratos, Pai, por aquilo que o Senhor já fez, e tudo que vier, aleluias, e tudo que vier do Senhor, nós receberemos com alegria, porque uma coisa não nos falta: presença. Do Senhor nós temos tudo, e não temos falta do Senhor. O Senhor está conosco, Pai. Os nossos amigos podem ir embora, as nossas famílias podem ir embora, mas o Senhor permanece. O Senhor continua insistindo. Como nós cantamos aqui, Senhor, o Senhor escolheu. Não sabemos o porquê, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu nos perdoar. O Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo nos abençoar com todas as sortes de bênçãos. O Senhor escolheu, Senhor, meu Deus, meu Pai, proporcionar a cada momento da nossa vida uma forma e uma maneira de ser mais do que vencedor, de conquistar, Senhor, de uma maneira de enxergar diferente do que todo mundo está vendo, Senhor, crendo, Pai, naquilo que não se vê e convicto de fatos, Pai, que ainda não existem. Eu sei, ó Deus, que só o Senhor pode proporcionar e fazer isso nas nossas famílias. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor venha olhar para cada um de nós aqui nesta noite, e que cada detalhe, Senhor, cada sonho, cada projeto, o Senhor venha realizar, porque nós estamos querendo, Pai, a nossa intenção é agradar o Teu coração, e o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Mas, Pai, todavia não seja feita a nossa vontade, sim a Tua, e é nisso que nós cremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome teu assento, pode se assentar. Glória a Deus. Enquanto que nós oramos, eu tive duas visões. Eu vi um homem com seus olhos enegrecidos, toda essa parte branca, como se às vezes tivessem estourado, estavam pretos. E o Senhor me falava de cegueira espiritual. Depois eu vi uma enfermidade, como se uma pele estivesse purulenta, apertando e saindo pus. Eu via também uma pessoa, uma mulher, usando luvas num lugar muito frio, gelado. E o Senhor está dizendo que vai levar para esse lugar. Amém? Quem crê, quem tem promessa, receba. Amém, queridos? Preste bem atenção. Há uma janela nos céus aberta nessa noite.
A palavra do Senhor diz: pedes o que queres, crendo, em meu nome recebereis. Feche os teus olhos por um momento. Não fale para Deus o que você precisa, mas fale para Deus o que é necessário. Essa é a tua oportunidade. Não é o que você está precisando, mas o que é necessário. Porque Deus, Ele dá para cada um de nós com uma medida. Nessa noite o Senhor está entregando. O maná era necessário. Deus está entregando e colocando nas tuas mãos nesta noite aquilo que é necessário e o suficiente para você vencer e conquistar na área ao qual você está buscando. Amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Ele é bom. Amém. Glória a Deus. Quero chamar. Amém. A irmã Lisandreia. Glória a Deus. Vem cá, minha querida. Esse é o nosso momento de gratidão, queridos. Eu quero que você tome nas tuas mãos a sua oferta. Nós vamos orar e abençoar. Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus e eterno Pai, queremos, Deus, neste momento te agradecer, Senhor, pela palavra, Deus, que veio direto aos nossos corações. E, Senhor, queremos te pedir neste momento pela vida financeira da tua igreja, Senhor. Eu não sei, Pai, o que os teus filhos precisam, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor, Pai, supre todas as nossas necessidades conforme as tuas riquezas, Pai. Abre, Senhor, as janelas do céu e derrama, Senhor, sobre a vida dos teus filhos a bênção que eles precisam, Pai. Senhor, todo aquele, Pai, que está necessitando de alimento, Pai, de trabalho, que o Senhor venha suprir neste momento, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Que não falte nada na tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Você que tem, pode trazer aqui na frente. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei a bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Todo Senhor que me guie em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Declare Ele nessa noite. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Te
Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Versículo 21 diz assim: convertei-vos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Aqui eles estavam pedindo para Deus trazer a memória deles, como eles eram, porque existia uma opressão sobre eles, existia algo que estava sobre eles. Quando Deus me deu essa palavra, Deus me disse que muitas pessoas viviam de um jeito, mas em algum momento algo aconteceu que voltou a errar ou voltou a fazer algo que não agradou a Deus. Por isso que está hoje sobre uma opressão. Por isso que hoje está passando dificuldade ou luta. Não sei como é a tua vida, mas enquanto eu estava sentada ali, Deus me deu essa palavra e Deus me disse isso. Mas que há um momento de retroceder, converter. Você está indo numa direção, você para, eu errei o caminho, peraí, vou voltar aonde eu errei e vou voltar a fazer o que é certo. Aí ele diz aqui que ele renovará o quê? Os dias, como era antes. O que você vivia, Deus vai fazer de novo, mas depende da atitude de voltar. Ora ao Senhor, pede como diz aqui, lembra, Senhor, traz a minha memória, por que eu estou passando por isso será hoje? Será que eu errei? Será que eu tomei o caminho errado? Porque existe a bandeja de Satanás para nos tirar do foco. Nós precisamos tomar a decisão certa todos os dias. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, meu Deus, Senhor, nos faz lembrar se estamos fazendo algo errado, para que nós possamos renovar os nossos dias como era antes. Como lá no primeiro amor, muitas vezes a gente diz, Senhor, nos leva ao primeiro amor, que você largava tudo para estar na presença do Senhor. Você deixava tudo de lado para estar com o Senhor. Os anos se passaram, os dias se passaram, coisas vieram, bênçãos chegaram, coisas que buscamos, e muitas vezes tudo isso que o Senhor nos deu nos fez não estar mais naquele primeiro amor. Viemos sim para a igreja, viemos de qualquer jeito, de qualquer maneira, não nos prostramos diante de Deus da maneira que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. E aí o Senhor está dizendo, volta, faz o retorno aí e volta, porque o que eu quero fazer na tua vida é muito maior. Quero fazer aquilo que você lá atrás sonhava, tinha esperança. Quantos sonhos, quantos projetos foram impedidos pelo Senhor? Oh Jesus, nos leva, Senhor, aquele amor, Senhor Jesus, de quando nós te conhecemos pela primeira vez. Oh Senhor, nos leva, Senhor Jesus, aquele amor, Senhor, que nós largávamos tudo, Senhor, para estar nos altos lugares, nos montes. Nós largávamos tudo, Senhor, para estarmos de joelhos, Senhor, diante da tua presença. Oh Senhor, nos leva a este amor novamente, oh Pai. Que nós possamos, Senhor, não olhar só para as tuas mãos, Senhor, mas olhar para a tua face, olhar para quem tu és, ó Pai. Oh Santo, que nós não venhamos olhar só para as coisas, Senhor, que o Senhor pode dar, Senhor, porque a tua palavra diz que essas coisas todas nos seguiriam, mas nós precisamos buscar o teu reino, ó Pai. Que nós viemos a nos dobrar, Senhor, dia após dia, Senhor, diante de ti, ó Deus. Leva-nos, Senhor, a este novo tempo nas nossas vidas, porque eu sei que o Senhor está às portas. O Senhor vem buscar uma igreja que está transformada, Senhor, que é remida, que é lavada, e que nós possamos estar, Senhor, com as nossas vestes bem brancas, ó Pai, com o nosso coração limpo, com as nossas mãos, Senhor, com as mãos limpas e o coração puro, Senhor, diante de ti, para quando o Senhor nos chamar,
nós possamos, Senhor, subir contigo, Senhor, e participar do grande banquete, ó Pai. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus, que nessa findar de final de semana, início de uma nova semana, Senhor, nós possamos fazer o que está escrito aqui, lembrar, converter, voltar aonde, Senhor, tomamos a atitude errada, aonde deixamos de fazer aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos e fizemos aquilo que o nosso coração queria, porque a Tua palavra diz que o coração do homem é enganoso, mas Deus, Ele é fiel. Deus não se engana. As promessas do Senhor são fiéis, são verdadeiras, são reais, e Ele faz cumprir, porque Ele não é um Deus mentiroso, mas Ele é um Deus verdadeiro. Se prometeu, Ele cumpre. Mas nós precisamos o quê? Esperar no Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor. Que nós possamos, Senhor, no decorrer dessa semana, Senhor, descansar em Ti, Senhor, para nós podermos viver, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus projetos são muito maiores do que os meus. Oh, e os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal. Senhor, eu quero viver tudo isso, Senhor. Quero viver tudo que o Senhor projetou, programou para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, Senhor. Nos guarda, Senhor, no decorrer dessa semana. Nos esconda, Senhor, no Teu esconderijo, ó Pai. Nos direciona, nos leva, Senhor, ao caminho, Senhor, certo, ó Pai. O caminho reto, Senhor. Não deixe, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, ouvirem as vozes que nos rodeiam, mas que o nosso coração e os nossos ouvidos estejam ligados à Tua voz, Senhor, para que nós viemos tomar as decisões certas. Deus, em nome de Jesus, o nosso coração seja, Senhor, sempre aberto e pronto para ouvir e obedecer, Senhor, o Teu chamado, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Que todos digam amém. Que o Senhor Jesus abençoe.